Olá pessoal do sexto ano, vamos aí para mais uma aula de História, certo? Sobre o Império Romano, tá bom? Porém, a aula de hoje é para corrigirmos, né, as atividades aí que foram colocadas para vocês fazerem, certo? Então aí peguem o livro didático, tá bom? E vão aí fazendo as devidas correções, tá certo? Primeiro lá na página 43, tá? Que diz o seguinte, né? Vocês vão, claro, analisar essa imagem, que é o assassinato, né, do Júlio César, e a estátua, né, do Augustus, tá certo? Então vocês vão analisar essa imagem e vão responder aí essas duas questões, tá bom? Então vamos ler o enunciado. Estudamos no capítulo anterior que o assassinato de Júlio César provocou uma grande crise política na República Romana. A esse respeito, debata as seguintes questões com seus colegas. Claro, não podemos estar debatendo com os colegas, mas a gente vai respondendo aí essas questões, certo? Cite os elementos presentes na obra de Vicente Camutini e comprovam a gravidade do fato ocorrido no Senado romano. Então aí você vai dizer o seguinte, né? O que é que ele está apresentando? Né? Está apresentando o que? O quadro. Os senadores furiosos, né? Senadores furiosos com o Júlio César, tá certo? Que mais podemos dizer? Outro grupo está assustado com a cena, tá? Então tem um grupo que está furioso, tá? E tem um outro grupo que está ali assustado porque não sabia o que estava acontecendo, tá? Então, ou seja, o quadro, né, do Vicente Camutini, ele mostra aí a tensão que estava ocorrendo naquele momento, tá? No final, aliás, na crise, né, da República Romana, certo? Então, é tensão entre os senadores, tá? Um grupo está furioso, o outro está assustado com o que está acontecendo, tá bom? De que forma o assassinato de Júlio César contribuiu para que Otávio Augusto desse início ao Império Romano? Tá? O que aconteceu? A morte de Júlio César, em vez de fortalecer o Senado, vai enfraquecê-lo, tá certo? E claro, vai abrir, né, para a ascensão do Otávio Augusto. Inclusive, o Otávio Augusto era um sobrinho neto, um filho adotado aí do Júlio César. Tá? Então ele vai perseguir os assassinos do Júlio César e, claro, vai fazer parte do segundo triunvirato e assim, né, vai vencer aí as pessoas, né, o Marco Antônio e o Lépido que estavam com ele formando esse triunvirato e em 27 aí, antes de Cristo vai se tornar imperador, certo? Então, ou seja, tá? O assassinato de Júlio César, em vez de fortalecer o Senado, vai enfraquecer esse Senado e vai fortalecer o Otávio Augusto, tá certo? A resposta é mais ou menos essa, tá? A partir aí da explicação, tá bom? E agora vamos aí lá para a página 45 e 46, certo? E aí tem um texto, né, a parte lá que interpretando documentos, certo? Vocês vão observar também aquela imagem, tá bom? No início do capítulo, tá? E que tá o Augusto, né, com a, aquela escultura bem forte, com a armadura e tudo mais, tá bom? E vão, além de retomar aquela imagem, também ler esse texto que está aí na parte de interpretando documentos, tá bom? Então vamos lá. Augusto seduziu os soldados com presentes, o povo com grãos e todos os homens com encantos da paz. E aos poucos viu seu poder crescer, concentrando em suas próprias mãos as funções do Senado, dos magistrados e das leis. Em casa, tudo era pacífico. Os oficiais ostentavam os mesmos títulos de antes.
A geração mais jovem nasceu depois da vitória de Acre, né? E até mesmo muitas pessoas da geração mais antiga tinham nascido durante as guerras civis. Um número muito pequeno de pessoas ainda vivas sabia como tinha sido a República. Tá? E aí você vai responder as seguintes questões. De acordo com o texto, responda essas questões. Qual era o poder exercido por Augusto em Roma? Então ele tinha as funções de Senado, né? Ele tinha nas mãos, na realidade, ele tinha nas mãos as funções do Senado, tá? Dos magistrados e das leis. Então ele tinha nas mãos a função de Senado, dos magistrados e das leis, certo? B. De que maneira Augusto mantinha o seu poder? Tá dizendo aí no início do texto, né? Ele conquistava os soldados com presentes, tá? Soldados com presentes, o povo com grãos, tá? O povo com grãos e todos os homens com a paz. Soldados com presentes, o povo com grãos e todos os homens com a paz. Certo? C. Conforme a visão do historiador Tácito, as pessoas sentiam saudade da República. É como o texto fala, né? Pouquíssimas pessoas viveram o período da República. O que elas viveram mais foi ali a crise da República Romana. Então elas não tinham saudade nenhuma. A República estava em crise, em conflitos, em guerra, mortes, assassinatos, desemprego, fome, tá? Muitas rebeliões, muitos conflitos. Então essas pessoas não tinham saudade, tá certo? Então elas não tinham vivido o período áureo da República, tá? Por isso aí que elas não tinham nenhuma saudade, né, desse período, tá certo? Acho que deu aí para entender, tá certo? Vamos aí para a página 47 e 48, tá bom? De acordo com o mapa, né, você está vendo, acho que vocês estão vendo aí, né, o mapa, eu apresentei esses mapas também na aula de ontem, tá? Dizendo aí, né, as questões das conquistas romanas, certo? Então, vamos lá. De acordo com o mapa, as conquistas da Roma republicana e o fragmento de texto a seguir responde em seu caderno as questões propostas. Vamos ler o texto. O Império Romano foi construído através da conquista. Os exércitos romanos eram os mais bem treinados e suas armas as mais poderosas. Praticamente todos os homens de Roma deviam estar preparados para a luta. Aliás, para lutar, sempre que o Império precisasse entrar em guerra. Durante centenas de anos, os romanos poucas vezes perderam uma batalha e nunca perderam uma guerra. Então aí, falando aí dos exércitos romanos, que eram os bem mais treinados, tinham as principais armas, que não tinham perdido batalha sim, mas nunca tinham perdido uma guerra. Tá bom? Então vamos lá. Aí lá na página 48 vai estar as questões. Tá? Quais foram as primeiras terras conquistadas por Roma? Né? Vocês vão lá, né? Você pode até olhar lá no mapa, né? E pensarmos também aí na fundação, né, de Roma, que as primeiras terras conquistadas foram da Península Itálica, tá? E claro, aquela região está que a própria Roma está localizada, tá? Então, letra A, Península Itálica. B. Qual foi o grande entreposto comercial dominado pelos romanos no norte da África? Norte da África, a guerra, né, que na República Romana, que o exército romano, né, a República Romana conquistou, que no caso foi Cartago, certo? Aliás, Cartago, né? Então, ele foi fundado, aí tem dizendo, né, que povo fundou o tal entreposto? Os fenícios, né? A gente estudou, não muito, mas estudamos sobre os fenícios, e os fenícios eram grandes comerciantes, né, e fundaram aí o entreposto de Cartago, tá bom? Letra C, cite dois motivos que, segundo Grant, explicam o sucesso dos exércitos romanos. Tem um texto aí, né,
eram os mais bem treinados e suas armas as mais poderosas. Tá? Eram os mais bem treinados e suas armas as mais poderosas. E eles tinham muita tática, né? O exército romano era um exército que não lutava, né, aos montes, não. Eles tinham toda uma estratégia, né? Tinham formas, né, de luta. Né? E aí, claro, com armas poderosas e um exército numeroso, acabavam vencendo aí muitas batalhas, muitas guerras, certo? O trabalho dos exércitos romanos acabava com a dominação na região, né? Ele acabava com a dominação na região? Não, né? Ele não acabava, tá? Ou seja, a conquista, né, era apenas o início do processo de dominação, tá bom? Então ele deixava, anexava o território, tá? Claro, eles ficavam aos arredores dessas cidades conquistadas, desses locais conquistados, porque se houvesse uma rebelião, eles estavam lá, tá certo? Mas aí o imperador romano ia colocar uma administração lá, né? O imperador, ou no tempo, né? Os cônsules, né? No tempo da República Romana, ia colocar administradores, tá certo? Ia colocar pessoas de confiança do governo romano para administrar aquela cidade, para levar mercadorias para lá e tudo mais, tá certo? E claro, aí iam arrecadar impostos, tá certo? Iam impor a sua ordem, as suas leis, tá certo? Então, o trabalho dos exércitos não acabava com a dominação, né, de uma região. Eles ficavam lá porque eles tinham que fazer com que aquela cidade ou aquele território conquistado fosse totalmente anexado ao território romano. Tá? Então eles iam impor sua cultura, impor sua ordem, sua administração, suas leis, cobrar impostos, certo? Então vocês vão colocando tudo isso aí na resposta de vocês, tá bom? Na questão 2, tá? Comparando o mapa As Conquistas de Roma Republicana ou com o mapa Império Romano Máxima Extensão Territorial, cita as regiões que foram acrescidas ao território romano durante o Império. E aí é muito fácil, né? Só você ir no mapa, né? Tem lá, né? Conquistas a partir... pode colocar até a partir da era cristã, tá? De verde, né? Tem muitas aí, tá bom? Tem a Britânia, a Lusitânia, Mauritânia, podemos citar também Mesopotâmia, Síria, Arábia, Egito também, então tem várias, vocês vão colocando, né, as regiões que foram dominadas aí pelo Império Romano, tá certo? Após aí, né, a ascensão do Império, a ascensão de Augusto, tá certo? Então, nossa aula fica por aqui, tá certo? Qualquer dúvida, vai falando aí no chat, tá certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.